Implantar uma igreja cristã no Rio Grande do Sul foi e é uma missão desafiadora. Esse estado, conhecido por sua forte identidade cultural, tendo uma história marcada por imigrações europeias e tradição religiosa variada, representa um campo fértil para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. A implantação de uma nova igreja nasce do cumprimento da ordem de Cristo, fazer discípulos de todas as nações. A igreja é chamada a ser uma presença viva do reino de Deus, levando luz onde há escuridão espiritual, consolo onde há dor e verdade onde há confusão. O Rio Grande do Sul possui uma diversidade religiosa significativa. A tradição católica ainda é forte, fruto da colonização europeia, mas cresce também o número de evangélicos, espiritualistas, agnósticos e pessoas sem religião. Em algumas regiões, há resistência ao evangelho. Contudo, a partir do final do século XIX, aquilo que seria apenas uma tentativa, ou talvez uma aventura, passou a ser um propósito de edificar uma igreja. Por meio dela surgiriam ramificações, onde o presbiterianismo se tornaria uma realidade. E foi assim que nasceu a primeira igreja presbiteriana de Porto Alegre, ou como todos conhecemos, a IPPA. E esta é a sua história. Quando a gente fala em igreja presbiteriana, a gente tem que falar de dois personagens de dois países distintos, um americano e um holandês. O americano, a gente vai falar do Ashby Simon, que trouxe a igreja presbiteriana para o Brasil, em 1859. E quando a gente fala da igreja presbiteriana no Rio Grande do Sul, a gente tem que falar de um holandês, Manuel Van Noorden. Esses foram os dois personagens que trouxeram a igreja para cá. O holandês, Manuel Van Noorden, ele era um judeu, convertido ao cristianismo, converteu, foi para os Estados Unidos, fez seminário, se formou pastor, e ele decidiu vir para o Brasil. Ele chega aqui em 1872, aqui no Brasil, lá em São Paulo, e ele sentiu no coração dele que ele tinha que vir para cá. Foi Deus que enviou ele para cá. Ele veio para o Rio Grande do Sul. Ele chega aqui em 1876, lá na cidade de Rio Grande. Lá ele casou, teve 2 filhos, e o sonho dele era implantar uma igreja presbiteriana aqui no Rio Grande do Sul. Ele com pouco dinheiro, pouco recurso, ele usou algumas tábuas, fez uma pequena igrejinha, uma pequena congregação, e ali começou o trabalho dele. Só que acontece que há uma briga entre ele e o presbitério, por algumas razões, uma delas é razões financeiras. Ele se afasta do presbitério, mas ele consegue manter uma igreja aqui. 11 anos se passam, finalmente ele consegue se reconciliar com o presbitério. Ele já tinha essa congregaçãozinha formada com 39 membros, e nesse momento, 6 de março de 1887, em que é colocada a primeira igreja presbiteriana em Rio Grande. O Supremo Concílio, ele decidiu mandar um auxiliar para ele. Ele não poderia ficar sozinho lá em Rio Grande, tinha que ter um auxiliar, uma pessoa para ajudar ele. Mandaram para ele lá uma outra pessoa, que foi o pastor Emanuel Menezes. Era um português, radicado aqui no Brasil, chegou aqui em 1888, mantendo o trabalho de auxiliar ele e tal. Só que aconteceu uma divergência entre os dois, uma questão geográfica, né? Porque o Manuel Menezes entendia que a igreja presbiteriana não tinha que estar em Rio Grande, o Van Noorden achava que sim, porque Rio Grande é uma cidade que fica na ponta do mapa do Rio Grande do Sul, onde tem um porto, uma cidade portuária que receberia muita gente vindo de vários países, várias regiões dos Andes, países sul-americano. O clima ficou muito ruim entre eles. Para piorar a situação, o Van Noorden, ele fica doente, ele tem que se tratar, ir para São Paulo para tratar. O Menezes ficou aqui. O Menezes vai, fala com o presbitério, fala que não há necessidade da igreja ficar, porque o ideal é colocar a igreja presbiteriana na capital do estado, que é Porto Alegre. Quando o Van Noorden volta, praticamente o presbitério já estava tirando a igreja aqui, mas não seria arrancar a igreja daqui, no caso lá de Rio Grande, seria fazer um acordo entre acabar com o trabalho lá e passar aquela igreja que estava lá física para a mão dos episcopais, que eram os luteranos e os anglicanos. E o trabalho lá acaba. Esses episcopais, ele assume aquela igreja, aquele espaço físico, brigam entre eles e passam a igreja presbiteriana lá para os católicos. Hoje está lá, o prédio até hoje, no centro de Rio Grande, que é a igreja São Salvador. Praticamente sepultou o trabalho naquele primeiro momento ali. Anos depois, por volta de 1921, botaram uma ideia de querer trazer a igreja de volta aqui para o Rio Grande do Sul. Só que não seria mais Rio Grande, seria na cidade depois, que é Pelotas. O trabalho começa lá em 1921, estava indo muito bem, e aí pastor, membros brigam entre si, e o trabalho em 1925 acaba de novo. Aí vai acontecer uma terceira tentativa. Essa terceira tentativa já é um pouco mais complicado o processo. Um fato que ia mudar essa história foi em 1940. A Igreja Presbiteriana do Brasil estava sob a égide da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que comandava o presbiterianismo aqui no Brasil.
Eles entenderam que tinha que criar uma junta evangelística missionária para poder abrasileirar a igreja. E aí, em 1940, nasce a JMN, a Junta de Missões Nacionais. O reverendo José Carlos Nogueira traz uma ideia que é levar para o Supremo Concílio, botar uma igreja aqui no Sul. Tentou convencer o Supremo Concílio composto por vários americanos, eles não apoiaram porque erraram uma vez em Rio Grande, erraram uma segunda em Pelotas, e aí errar uma terceira já ficaria muito complicado. Essa junta de missões convenceu o Supremo Concílio acabou autorizando. O que estava faltando? A pessoa. Da onde que a gente vai chegar um pastor para ir para lá? Deus colocou um homem que estava em Minas Gerais, recém-casado, ele foi convidado e ele aceitou vir para cá. 9 de dezembro de 1952, chega aqui no Rio Grande do Sul o pastor Antônio Elias e a dona Maria José. Chegaram aqui com uma filha doente, e aí ele foi com a cabeça, como é que seria agora? O que tinha que fazer? Um grupo de metodistas os receberam em sua casa. Tempo depois, ele alugou um imóvel, que foi o marco da igreja presbiteriana, praticamente aqui no Rio Grande do Sul, na rua Sarmento Leite, número 933. Está lá até hoje o prédio, 2 andares, eles moravam em cima e embaixo era o culto. E ninguém sabe qual é o dia que ele botou o pé naquela casa. E aquela casa não era uma igreja, ela não tinha status institucionalmente de igreja. Ela começa a ser organizada com ele. Ela só vira igreja mesmo a partir de 1963. 17 de 11 de 1963 acontece a primeira constituição da igreja, ali que ela vira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre. Eles já chegaram a receber 140 pessoas ali embaixo. E o trabalho foi de vento em popa. Fizeram um trabalho muito bonito, evangelístico lá em Canoas. Foi um embrião da igreja de Canoas, Vila Teodora, Zona Norte, Sapucaí do Sul também. O pastor Antônio Elias foi o primeiro pastor presbiteriano aqui no Rio Grande do Sul, confirmado e consolidado. Agora, um fato interessante foi no dia 1º de janeiro de 1954, o pastor Antônio Elias botou uma ideia de fazer um culto evangelístico lá no IAPI. Ele alugou, com a ajuda de outros irmãos e pastores, uma tenda, chamada Tenda da Salvação. É como se fosse um circo. Montou a tenda lá. Nesse dia 1º de janeiro, um certo homem casado, com um pai de 5 filhos, ele entrou com a sua esposa, ele não crente, para assistir o culto. E lá ele ficou. E lá ele se converteu. Esse homem é o seu Odélio Hertz. Futuramente ele virou pastor. Primeiro pastor gaúcho presbiteriano. O terreno foi comprado, de um senhor chamado seu João Rodolfo Weber. O terreno custou 450 mil cruzeiros. Foi dada uma entrada de 100 mil cruzeiros para pagar em 5 anos pela tabela Price. Por volta do ano de 1956, vem para cá o pastor Odair Olivetti e dona Zená, continuando o trabalho evangelístico. Entenderam que o trabalho tinha que se expandir de alguma forma, tinha que criar uma igreja com mais espaço. Em 5 anos, esse terreno foi pago. Aí começou o início da obra. Toda igreja, quando ela tem que ser criada, ela tem que ter uma pedra fundamental. No dia do lançamento da pedra fundamental foram chamados vários personagens. O Pedro Marins, por exemplo, Erasmo Fongeretti, que é da igreja metodista, o William Harrison também. Teve uma presença de mais ou menos umas 200 pessoas aqui no dia. Quem presidiu foi o reverendo Antônio Elias. Teve um culto inaugural ao ar livre. Foi muito, muito bacana mesmo esse dia do lançamento aqui da pedra fundamental da igreja. Muito material vinha chegando, havia um medo muito grande, já que o terreno era aberto, algumas pessoas podiam passar e pegar o material. E aí, um irmão, que é o seu Odélio Hertz, ele foi convidado para ser o zelador do terreno. Ele montou uma casinha aqui no terreno com a esposa dele, Dona Maria Oscarina, ele tinha uns 5 filhos, e ele ficou aqui. Ele ficou tomando conta do material. E a obra começou de vento em popa. Claro que nada acontece sozinho, Deus usa as ferramentas certas na hora certa, no momento certo. A SAF foi um departamento fantástico. A SAF ela nasceu aqui mesmo, no dia 13 de março de 1953. E no dia 5 de abril desse mesmo ano nasce também o MP. Um grupo de irmãs que se formaram para poder juntar, fizeram vários trabalhos sociais, colhendo fundos, fazendo a vaquinha, fazendo assim um ajuntamento de situações que pudesse trazer para a igreja fundos para poder construir o templo. E o templo foi se erguendo, então a gente tem que agradecer muito a SAF. A SAF é um departamento que até hoje tem ajudado muito a igreja e deixou o seu legado também lá no passado. Foi muito importante para a formação dessa igreja aqui. Eu estava aqui nessa sala, gabinete pastoral, um dia, olhando ali para aquela estante, eu vi os livros de ata.
E aí eu peguei o livro de ata para olhar e eu vi tantos detalhes bonitos contando a história dessa igreja. E eu sabia que essa igreja aqui foi a primeira igreja presbiteriana do Rio Grande do Sul. E por que não escrever um livro sobre ela? Eu vi a riqueza de informações que tinha naquele livro de ata. Alguns personagens de época ainda estão vivos ainda, como a dona Zenar, o seu Odélio Hertz. E a igreja também estava fazendo seus 70 anos também de fundação e 60 de organização. Então por que não fazer um livro com essa igreja? Para um historiador, é uma cereja do bolo. Você está de cara com os primeiros que ajudaram essa igreja aqui a crescer. Conversar com o pastor Odélio Hertz, não tive pessoalmente com ele, mas eu vi o WhatsApp, foi maravilhoso escutar a voz dele. A senhora Zenar também, está com seus 93 anos. O que eu percebi nessas pessoas foi a alegria, sabe, de responder as perguntas, de deixar elas falando assim. Se pudesse, ficaria a noite toda escutando elas. As histórias que elas estavam contando ali, os momentos vividos e sentidos por elas aqui nessa igreja, o que elas fizeram, o que deixaram de fazer. O que eu vejo nelas que, se elas pudessem voltar, teria feito muito mais. Percebi nelas um amor, sabe, uma serenidade, uma vontade enorme de querer falar. Eu tive até que, em certos momentos, conversar com elas, dar uma paradinha, porque senão o livro vai ficar com 500 páginas. O seu Carlos Churan, por exemplo, assim, guardo ele com muito carinho no meu coração. Tem até que segurar um pouco a emoção aqui, porque o que ele pôde passar para mim de informação e me ajudar, isso para o historiador, eu agradeço muito ao seu Carlos Churan por ter me recebido e ter me ajudado. A dona Shirley também me recebeu, assim, uma entrevista bem tranquila, sabe? Me passou informações que eu nem sabia. Quanto aquela irmã ajudou as crianças aqui dessa igreja, a forma pedagógica dela de me explicar os detalhes, como é que fui lá no começo, contemporânea daqueles primeiros pastores. Foi muito bom conversar com ela, sabe? Tenho certeza que as portas do céu se abriram para receber ela e o seu Carlos. A mensagem que deixo para os irmãos novos convertidos é que é um privilégio servir ao Senhor Jesus. Não há nenhum outro serviço que nos traga tanta paz e alegria como servi-lo. Seja na igreja, como em nossa casa, na sociedade como cidadãos do reino dos céus. E o meu versículo incentivador, Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Entre indas e vindas, lá no passado, entre derrotas e vitórias, entre parada e continuidade, Deus sempre teve um projeto de igreja para esse estado aqui. Eu creio que um dia o avivamento pode acontecer aqui. Vai acontecer aqui. É o tempo de Deus. Os 14 pastores, 13 e mais o atual pastor Luzias que estiveram aqui, cada um com a sua forma de ser, o seu estilo de ser, a forma de trazer a palavra, a sua mensagem, seus comportamentos, todos tinham um objetivo só: pregar a palavra e ajudar as pessoas com base no Espírito Santo a se converter. Essa igreja, a partir do momento que ela chega aqui, com homens como Antônio Elias, por exemplo, o Daí Olivetti, o Carciola, 3 primeiros homens que encararam a dificuldade de um estado com uma temperatura que às vezes fica muito abaixo, culturas distintas, comportamentos diferentes, comportamentos distintos. Esses homens ainda deram a cara a tapa, com sua intrepidez e sua coragem, de fazer uma igreja sem plantada. Muitos não viram o que está acontecendo agora com o novo templo para ser inaugurado. Mas com certeza eles tinham a fé e a esperança que lá no futuro essa igreja aqui seria uma grandiosa igreja, que é o que está sendo. Então eu vejo como historiador o quanto Deus ele faz com que a história seja cíclica, ou seja, é um vai e vem, é o passado, o presente e o futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Viva a IPPA, viva o Rio Grande do Sul.